Amém, amém. Tudo bem com todos? Amém, gente? Amém. Glória a Deus, que bom. Vamos lá. Quero conversar hoje com vocês sobre o tema regras de convivência. O texto que a gente vai ler é o texto de Romanos 14, você pode abri-lo. Carta aos Romanos, a carta mais doutrinária, né, mais profunda que a gente tem no Novo Testamento. É um livro maravilhoso, toda a palavra de Deus, claro, né, mas falando de teologia, Carta aos Romanos é maravilhosa. Antes da gente ler o texto, eu quero citar algumas coisas. Eu dei um Google para procurar algumas coisas sobre convivência, né? Dei um Google, estou moderno, né? Aprendendo com o pessoal, né? Sabe? Né? Para procurar algumas coisas, apareceu muitas coisas, eu peguei umas coisinhas, achei interessante sobre regras de convivência. Vamos lá para a gente ver o que a gente acha dessas regrinhas, né? Ou dicas, se preferir, antes da gente ler o texto. Pode deixar o texto aberto aí. Eu achei umas coisas que diz assim, ó, diga por favor e obrigado, né? Na nossa convivência. Por favor, você pede um negócio? Por favor. Aliás, no inglês, né, é muito comum, né? Se você não colocar o por favor ao pedir algo, é uma coisa assim, né? Muito mal educado, né? Então, é uma regrinha de convivência legal, né? Diga por favor, obrigado, né? Alguém fez alguma coisa, concorda ou não? Outra regrinha de convivência boa, serve para marido e mulher, pai e filho, membros, sociedade, né? Que a gente vive aí. Outra regrinha que eu vi, eu dei um Google lá, gente, a primeira que apareceu, tá? Sorria. Coisa boa, né? Você já deu um sorriso hoje? Hein, gente? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado aí. Se você não conseguiu sorrir, quem sabe... Vamos, cadê a Gláucia? Gláucia, regra de convivência, não fala de emagrecimento. Não pode se falar disso. Ainda no culto, irmão. O William, eu olhei para o William ali atrás, eu não entendi, o William ficou meio alegre. Sorria. Outra regrinha que eu vi que eu achei interessante, procure atender ligações em lugares mais isolados. Você viu aquele negócio, você está no carro, está no ônibus, está numa sala de espera, numa clínica, né? Aí a pessoa, alô! Quem que é? O que que foi? O que que aconteceu? Manda o menino voltar aqui. Aí o outro vem, para, coisa. Tem gente que ele acha, ou não sei se ele é surdo, ele acha que está tudo... Não dá para entender, né? Calma, rapaz. E no culto? No culto eu não vou falar não, regra de convivência. Não fala nada no culto para os irmãos não ficar bravos com o pastor. Não vou falar. Vou tentar, tá? O meu já está multado aqui para não acontecer isso. Já pensou? Falou, já deixei no... procure atender ligações em lugares mais isolados. Tolere mais o comportamento das pessoas. E aí? E é engraçado porque tem um texto na Bíblia que diz que a gente tem que suportar o próximo, o irmão, né? Mas não é simplesmente suportar, é suportar em amor. Porque alguns, como eu e você, tá? Não fica pensando no outro. Alguns, como eu e você, precisamos ser muito suportados com amor. Aumenta o amor para conseguir suportar. Regrinha de convivência. E não entramos nem na Bíblia ainda, tá? Isso aqui está só no Google lá. É outra que eu vi lá que eu achei interessante. Eu peguei uma listinha. Olhe para a pessoa que está conversando com você. Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa está assim, né? Ou está olhando no celular. Aí dá umas raivas, não dá, gente? Ainda bem que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai. Mas tem uma hora que a gente quase peca, né? Tem gente que está assim. Regrinhas de convivência, gente. Outra, aprenda o nome das pessoas. Essa aqui para a igreja é boa, hein? Porque tem uma turminha que gosta de um negócio, ô amado, ô querido. Aí uns mais espirituais, ô varão, vaso. Você falou, o quê? Varão? Você fica... Primeira vez que eu vi isso, varão, eu fiquei olhando assim, cadê a vara? Tem um povo, ô mano, a galera, né? Beleza, tá, nome. Ô querido, nome, aprenda o nome das pessoas. Ok, gente?
perguntasse o nome aqui, fazer um exercício depois, hein? Quantas pessoas você conhece e sabe o nome? Inclusive das crianças, hein? Vocês estavam fazendo uma dinâmica, os jovens, a gente estava no aniversário de manhã, os jovens estavam fazendo uma brincadeira lá entre eles a pessoa falava de alguém, né, ia dando dicas para ele descobrir quem era a pessoa, ver se conhecia a pessoa da igreja. Às vezes a gente não conhece as pessoas da própria família espiritual, da própria igreja que a gente participa. Aí você cumprimenta, aí para ficar mais espiritual, paz do Senhor, irmão. É alguém muito chegado assim, né, que é paz do Senhor, irmão. Você nem... Tudo bem, se você não sabe o nome, pergunte o nome. Às vezes eu pergunto, porque eu demoro para decorar o nome. Mas eu sei o nome de todo mundo. Aí você fala, saber é obrigação, né? Tudo bem, mas você também precisa saber, pelo menos alguns. Vou perguntar para os jovens aqui o nome de alguns idosos. Vamos pegar a faixa etária diferente assim. Calma, eu também vou perguntar para o idoso o nome de algum jovem lá, pegar assim. Né, gente? A gente fala que é irmão, a gente não sabe nem o nome do irmão. O que vocês acham, gente? Dá para pensar um pouco, né? Reveja isso. Esqueci seu nome. Vocês que já a gente conversando, vocês sabem, muitas vezes eu falo isso. Não estou lembrando seu nome. Cadê o Francisco? O Francisco hoje é, né, o esposo da Daiane. Teve uma vez que ele veio aqui e falou, esqueci seu nome. Foi ou não foi? Hoje já olhei, Francisco. Tem que saber. Ok, gente? Legal a regrinha aqui, né? E nem entramos na Bíblia ainda, tá? Segura lá. Mais duas aqui. Escreva notas de agradecimento. Gratidão, né? Agradeça. Outra lá. Largue o seu celular nas refeições. Isso era para ter tampado o ouvido da minha esposa. Aquilo que a gente não aprende com a mãe, com o pai, pode ter certeza que a gente aprende com a mulher. Senão o casamento vira uma... Aí eu sento assim, né? Eu vou sentar na mesa para trabalho, às vezes um irmão manda alguma coisa, aí você... ela larga o celular. Tem mais alguém aí, humano assim igual eu, não? Eu tinha o hábito de almoçar, queria assistir, ligar a televisão. Pois, acabou. Casa para você ver, eu falo para os jovens, respeite sua mãe, seu pai, aprenda logo, depois você vai ver como é que é diferente no casamento. Ok, larga o celular nas refeições, a gente podia acrescentar já que a gente está aqui, será que pode, assim, os irmãos vão ficar com raiva? Larga o celular no culto. Mas você está usando? Não estou usando o celular, estou usando o bloco de notas, né? A Bíblia. Ok, vamos continuar. Outra aqui, olha, está aqui, viu, gente, ó, não anotei nada, tá aqui, ó. Seja, Lucas, pontual. Ai. Tenho nada a ver se aconteceu imprevisto com você hoje, não tenho nada a ver, só estou lendo as regrinhas de convivência, tá bom, gente? Mas fala a verdade se não é chato. Você quer ver quando você vai no médico, aí você marca, manda chegar antes, é cirurgia, aí a gente chega, mas a gente precisa, aí você fica lá esperando horas. E você marca um compromisso com alguém, e a pessoa não chega, você fica horas esperando. É ruim ou não é, gente? E com Deus Todo-Poderoso, com o céu, com o Criador do Universo, nós organizamos o horário de culto ao Senhor. Como nós tratamos isso? Deixa aí para você analisar. Mas vamos pensar mais. Eu estava conversando com a pessoa da limpeza da igreja, eu acho engraçado, você reparou que a gente entra nos banheiros públicos ou de comunidades, né, geralmente. Você chega no banheiro, geralmente tem várias plaquinhas, né? Lá no condomínio, entra no banheiro social, várias plaquinhas. Tem ou não tem? Vocês sabem o que está escrito. Uma perguntinha, a gente segue aquilo lá? Tem várias plaquinhas, regrinhas de convivência, mas a pergunta é, a gente faz? Você chega no lugar que está escrito, proibido fumar, aí você entra no lugar, está aquele cheiro lá. A regrinha não bate. Ou então silêncio. Tem lugares que está lá, né? A plaquinha de silêncio. Trânsito eu não vou nem falar. Aí complica mais ainda. Mas a gente poderia até abranger mais, e claro, não vamos tratar especificamente disso, mas olha para a sociedade como um todo. Olha para o mundo, gente. Intolerância. Tem ou não tem?
intolerância religiosa, inclusive, gente que tem a capacidade, se diz religioso, que crê em Deus, eu não sei no quê, e tem a capacidade, a espiritualidade ou a maldade, né, de ir lá destruir o templo ou o espaço religioso de alguma religião. Ou desrespeitar casos a países que cristãos, por você ser cristão, você é morto, você morre. Intolerância religiosa. Eu vi também muita campanha se fazendo, aquilo que deveria ser óbvio, né? Nas festas aí, tudo bem que é outro ambiente, mas mesmo assim a gente tem que entender. Há uma campanha fazendo muito aí pelas questões das mulheres, não é não. Você vai no metrô, o tanto de abuso que acontece, de importunação sexual. Entende? Você vê que o negócio é sério mesmo, né? Não é não. E aí agora a gente pode olhar para o próprio mundo, olha as guerras como é que está acontecendo. Não é? A pessoa, nós estamos voltando ao passado, né? A época de guerras, de pessoas não querem respeitar o espaço do outro, né? Mas tudo bem, vamos para a Bíblia então, Romanos 14, vamos ler esse texto, vamos nos deter a esse texto, algumas informações interessantes aqui. Vamos ler os 23 versículos, ok? Encontraram aí, sim ou não? Diz assim a palavra de Deus. A gente já falou um pouquinho de regras de convivência. Ao ler esse texto, observa para você ver o tanto de dicas que ele vai dando, o que ele vai falando para a gente aqui. Diz assim a palavra de Deus: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover
tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Amém? Vou até beber água depois desse texto. Então, falando de regrinhas de convivência, esse texto que nós lemos nos apresenta algumas regrinhas excelentes para a nossa vida. A primeira delas, no versículo 1 ao 4, aceitação do outro. O texto vai nos dizer: aceitem, versículo 1, sem discutir assuntos controvertidos. É importante, peraí, então eu não devo debater? Quando você faz um debate sobre algum assunto, você pode não estar aceitando a pessoa? Não é isso que está dizendo. Aceita que sem discutir assuntos controvertidos, é sem humilhar a pessoa. Se um assunto é difícil, a pessoa não quer discutir aquilo, a gente não tem que ficar lá querendo humilhar a pessoa. Quando você tem mais conhecimento do que a pessoa, querer estar acima dela, né? Ou ainda querer controlar, é nesse sentido. A aceitação do outro, aceite o outro. Se a pessoa não quer falar, não quer discutir certas coisas, melhor não estudar mesmo, né? Para não confundir a cabeça, até porque cada um está num estágio espiritual. Então, a aceitação do outro, ainda no versículo 1, ele vai mostrar um fato, olha que interessante, porque alguns estão fracos na fé. E é interessante que o texto está dizendo claramente, fraco na fé, mas aqui ele se refere à imaturidade. A imaturidade. Uma pessoa nova, de repente, na fé, quem sabe vai ter dificuldades de discutir certas coisas. O assunto deles aqui era comida. Já viu vegetariano conversando com um churrasqueiro? Aí o vegetariano chega, esse negócio vai dizer ainda no versículo 3, né? Nem despreze e nem condenes. Se você não come, imagina um vegetariano, aí ele chega para você assim, falando da carne, né? Você já viu como é que faz, que mata os animais? Já viu aqueles? Aí vem com aqueles vídeos, que não sei o que. Você se sente assim meio que um assassino, né? Não misture com essas lá, esses comem carne, né? Condenando. Aí você já viu o cara que come carne? Aí ele olha para o vegetariano, desprezando. Coitado, não sabe o que é bom, né? Zombando. É isso que ele está mostrando, gente. O assunto deles aqui era comida. Claro que não era somente, né? Você tem que lembrar do judeu que se torna cristão. O judeu tinha muitas regras cerimoniais e eles continuavam praticando essas regras. Mas a igreja também tinha os gentios que não eram judeus, que não praticavam aquelas regras, de não comer carne de porco, etc. Aquelas questões judaicas que eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Aí você fala, mas isso para nós não é um problema, mas eu já trouxe uma aplicação aqui que acontece no nosso dia a dia. Aí a pessoa se torna vegetariana, você pode ver, interessante, ela age assim, ela é superior, né, do que os coitados que matam os animaizinhos para comer, né? E o texto está nos dizendo claramente, nem despreze no versículo 3 e nem condene. Se você acha que não deve, beleza, não despreza ninguém por isso. O assunto era comida, a gente poderia dar exemplos em outras áreas, que eu não vou nem mexer, porque eu deixo isso para discutir em aula, porque aí deixa a cabeça esquentar, não vou entrar aqui no ponto na mensagem. Mas tem muitos assuntos que parece que a gente fica assim se divergindo, e tudo bem você ter a divergência do assunto, mas não aceitar o outro, desprezar o outro, condenar o outro por um assunto que não é fundamental na fé, a Bíblia está dizendo, aceitem o outro. Ok? Você acha que deve vestir assim? Amém. Desde que não seja indecente, né? Imoral, fique à vontade. Mas por que desprezar o outro que faz daquele outro jeito? Ou condenar?
Ok, gente? Estão comigo? Sim ou não? Aceitação do outro. E aí o versículo 4 ele diz a razão. Por quê? Pois Deus o aceitou. Olha que interessante. Está escrito, gente. Está no texto. Deus o aceitou. E aí ele ainda diz, pois quem é você para julgar? Então você imagina o cristão judeu, por exemplo, né, falando do exemplo aqui do judaico, naquela época, né, e o cristão, acho que foi o Jonatas, né, foi falado aqui no outro dia, falando, foi tão sério o negócio quando chegaram os gentios, que teve um concílio na igreja, né, em Atos 15, para discutir o que ia fazer com aquelas pessoas que estavam chegando na igreja, que não eram judeus, né? Eles deveriam ou não deveriam praticar as leis judaicas. Então, essas questões continuam acontecendo com a gente. Às vezes com questões bíblicas, teológicas, usos e costumes, mas às vezes com questões sociais. Né? Você pode não concordar com algo, mas condenar, desprezar. Você pode não concordar com o que uma pessoa pratica socialmente, na sociedade, mas eu acho muito estranho não, eu acho totalmente errado um cristão ofender, né, um ser humano, que é a criatura de Deus, porque ele pratica alguma coisa que é diferente da sua moral, da sua fé. Onde está o respeito, a aceitação do outro? Entende? Ah, porque é isso, que não sei o quê. Aí uns mais chegados, ou acham, né, que é mais chegado de Deus, porque vai para o inferno. Você é Deus. E o texto está dizendo, quem é você para julgar? Eu acho que esse é um dos grandes erros que nós cometemos como igreja. Já entre nós e também com as pessoas de fora. Que nós falamos tanto do amor, Deus é amor, chamamos de irmão, é igual dentro de casa, né, família? Mas quebra o pau também, hein? Então a palavra de Deus nos chama aqui, queridos, a uma mentalidade diferente, a aceitação do outro. Não entre em coisas que não precisam, discussões que não precisam. As equipes, os ministérios, cada irmão, sua família dentro de casa. Se a mulher quer pintar aquela parede lá do jeito lá, vocês... Deixa, rapaz, vai discutir. Não, é que não pode. Né? Quer mudar, quer botar um lençol daquele jeito, deixa ela botar, qual é o problema? Né, gente? E às vezes a gente fica nessas discussões. Cadê a aceitação do outro? Porque quando você não aceita o outro, você está dizendo o seguinte, o texto que a gente leu aqui no versículo 4, Deus o aceitou, Deus aceita e eu não aceito? Está entendendo? Eu me coloco como juiz, ou seja, eu estou me colocando no lugar de Deus. Logo, eu sou superior ao outro, eu estou acima. E a gente vê isso diretamente na sociedade, no dia a dia, na falta de respeito, né? Que é essa falta de aceitação do outro. Como família, a gente precisa estabeleça as regras da casa, na igreja também da mesma forma, definimos, reunimos, chegamos a um consenso, é isso, pronto, sigamos aquilo que é definido. Nem tudo vai ser 100% da minha e da sua opinião, e tudo bem por isso. Se o que der errado, deu errado com todos nós, o que deu certo, deu certo com todos nós, e amém, glória a Deus. Aceitação do outro. Deus o aceita. Quem somos nós para não aceitar? Estão comigo, sim ou não? Continuando, não vou demorar muito. A segunda regrinha de convivência que o texto nos apresenta, no versículo agora 5 ao 9, eu chamo aqui de diversidade de ideias. Diversidade de ideias. Versículo 5 ao 9 começa a dizer, no versículo 5 ele já diz, tem uns que consideram um dia mais sagrado, questão do sábado, né, o judeu, como eu falei, é o sábado, não é o domingo, mas foi o dia do sol, não sei o que, fica essa coisa toda, essa discussão, tem ou não tem um dia mais sagrado? O texto está dizendo claramente, um considera um dia mais sagrado, para outros
todos os dias são iguais. Quem é que está certo, quem é que está errado? O texto está dizendo que é só uma diversidade de ideia. Você quer guardar o sábado, o domingo, a terça, guarda todo dia para o Senhor, que bom. Um considera de um jeito, o outro considera de outra forma. E o texto está dizendo, eu acho interessante a gente olhar para os textos assim. Mesma coisa. Limpar a casa num dia, na sexta, ou limpar no sábado, qual que é? Tanto faz, só definirem. Lavar a louça, aí já não entra, né? Logo depois do almoço ou no outro dia. Aí não dá certo, é logo depois, ou no máximo mais tarde um pouquinho. Uns consideram um dia mais sagrado, outros todo dia é igual. Diversidade de ideia, tá? Só estou lendo o exemplo do texto aqui, não vou nem entrar em muitos outros exemplos. O versículo 6, ele diz assim, ó, se você considera, né, comer esse alimento bom, ok, coma, mas outro diz que é melhor se abster, no caso aqui, de certos alimentos. Qual que é o que ele está dizendo? Faça como você acha bom. Você prefere não... Pega o vegetariano, trazer para a nossa realidade aqui, não só para a cultura judaica. Pessoal, eu acho melhor ser vegetariano. Tá bom. Mas aí você acha isso e você quer colocar a goela abaixo no outro. Não quer a igreja santa certa, é assim que tem que fazer. É? A Bíblia diz que não. Se você quer se abster de um belo churrasco, esse fim de semana teve 2, aleluia. Eu te respeito, suas ideias, fique livre, até bom que sobra mais para mim. Mas entenda que existe diversidade de ideias, opiniões diferentes. Eu acho legal quando a gente faz reunião, gente, vamos lá, o que você acha? Acho isso, acho aquilo, e às vezes um monte de coisa diferente, eu falo, que legal, gente. Tem até um termo no inglês que eu já esqueci, que é tempestade de ideias, né? Ou seja, isso que é legal, depois a gente junta tudo e conseguir chegar num ponto. Só que a gente vê muitas vezes a diversidade de ideia como algo, está roubando, está indo contra mim, está indo contra a minha ideia. Não, gente, pensa em somar. Quando você tem diversidade, você soma. Deus fez tudo diferente, a gente é tudo diferente, tem ideias diferentes, e aí é que está o legal. Porque se fosse tudo da sua cabecinha, ou da minha, a igreja seria só isso aqui, ó. Mas quando junta todo mundo, e a gente anda junto, em unidade, o que acontece com a diversidade de ideia? A gente vai mais longe, as coisas avançam. Aliás, tem um versículo, um Provérbios, que diz que há sabedoria na multidão de conselhos, muitas ideias diferentes. Converse mais, ouça mais. Claro que uma hora a gente vai ter que tomar um posicionamento, definir o caminho que a gente vai seguir, mas eu acho que a gente segue uma coisa assim de ir contra a diversidade de ideias, de opiniões. Se for falar de ritmos de música, né? Pega fogo, música secular, só música gospel, tudo diversidades de ideias que a gente trabalha. A gente tem, quem aqui na igreja, por exemplo, tem mais de 70 anos, aqui no auditório, mais de 70, levante sua mão, por favor. Temos algumas pessoas de mais de 70 anos. Provavelmente, para essas pessoas de mais de 70 anos, ou até para outros mais novos de idade, a música, né, pegar assim, você pensar assim, as canções que mais marcaram eles, né, até desde o início da sua conversão, com certeza, me corrija se eu estiver errado, vai ser aquelas canções lá dos Inários, né, o cantor cristão, a harpa, é verdade ou não é? Né, gente? E nós muitas vezes a gente não canta, mas a gente está reunido juntos com todo mundo. E para os jovens, vai pegar essas que eles ouvem, as de hoje, é ou não é? E isso nós estamos falando só de época de música, e se pegar estilos? Por que a igreja brasileira, vou falar de nós aqui, a gente canta mais esse estilo pop, olha a diversidade de ideias. Ó, os Mário está lá em cima, né? Cadê o MPB? Por que não tem? E a bossa, o samba? O samba não é brasileiro? Mas por que a gente não louva com samba? Já repararam isso? Para alguns, a diversidade de ideia, para alguns vai ser, não, isso aí não pode. Para você não pode, mas para o outro pode. A Bíblia está dizendo que tanto faz.
Então, regrinha de convivência, entenda que uma ideia diferente não significa que é pecado, que é errado. Quem define o que é pecado, o que é errado é a Sagrada Escritura, não é a minha pequena ideia. Amém ou não amém, gente? Amém. Quando você faz isso, você vive melhor. Aceitação do outro, diversidade de ideias. A gente cresce quando você soma conselhos e ideias. Então, continuando, e aí o texto vai dizer, versículo 7 a 8. Se vivemos ou morremos, a gente pertence ao Senhor. Olha que legal. Se você está vivendo, se você está com vida, você pertence a quem? A Jesus. Se você morrer, você pertence a quem? A Jesus. Se você come carne ou é vegetariano, você pertence a quem? Pertence a Jesus. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou, vai dizer no versículo 9. É isso que ele está dizendo, pois Cristo morreu e ressuscitou, ou seja, Ele tem o direito sobre a minha vida e sobre a sua. E quando você coloca a sua ideia acima dos outros, acima das coisas, você está dizendo que você manda em você pertence a você mesmo. Não, nós somos comprados por Jesus Cristo, pois Ele morreu e ressuscitou e tem direito sobre as nossas vidas. E nós um dia dissemos, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Então, você é servo. Amém, gente? Pronto. Ah, mas o outro servo tem uma ideia diferente. Que legal! Some as coisas, junte as ideias, para a gente crescer, para a gente avançar. Você imagina o céu, gente? Como é que vai ser o céu? Imagina uma reunião no céu. Deus vai, não, todo mundo assim, parece aqueles exércitos, não, principalmente países mais ditadores ainda, os caras... Você imagina o céu, vai ser assim? Como é que você acha que vai ser? A Bíblia diz o seguinte, povos de todas as nações, todas as culturas. Imagina que beleza de diversidade. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito, não é sozinho. Então, quando a gente vai crescendo na fé, e lembra que lá no início foi falado do fraco na fé, pessoa imatura. Quando a gente vai crescendo na fé, a gente vai aprendendo a ter mais aceitação do outro e entendendo mais a diversidade de ideias. Ideias diferentes não significa que o outro não presta, que é errado tudo. Desde que esteja coerente com a Escritura Sagrada, claro. Ok, gente? Estão comigo? Sim ou não? Vamos continuar. Eu não vou dar muito exemplo não, para não esquentar o negócio. Deixar para o café com Bíblia. Até a Lúcia gostou, falou... Terceira regra de convivência, versículo 10 ao 16, responsabilidade individual. Versículo 10 e 11 fala, por que você julga? Você é juiz? Por que a gente se coloca a julgar tantas coisas? Eu acho ainda mais engraçado, que é quando a pessoa não faz, né, pegando no caso da igreja, não está fazendo nada, mas ela se acha no direito de abrir a santa boquinha e não dá ideia, julgar. É igual a pessoa que não participa de igreja, não vai na igreja nenhuma, pode ser crente, pode ser o que for, mas não vai na igreja nenhuma, e vai falar de igreja. E eu já falei para alguns em debates assim, eu falo, primeiramente você tem que participar, para depois você querer falar alguma coisa, você não participa. Porque quando eu estou fazendo, estou participando, a gente vai trabalhando as coisas para melhorar, a gente vai vendo ideias. Agora, o cidadão não faz parte de nada, não faz nada, e falar, não tem direito. Como o Reginaldo usa, só erra quem faz, né? A gente está fazendo ali, claro que a gente vai cometer erros. Aí a pessoa que não faz nada está lá é o juiz, exatamente o que o texto diz. Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu tenho um pensamento que eu fui aprendendo o seguinte, aquilo que está na minha alçada, né, aquilo que cabe a mim, eu tenho que fazer. Se eu ver um irmão, uma pessoa, como crente, como irmão dele, como pastor, eu vou lá e falo. Se é um ministério, por exemplo, os ministérios da igreja, dentro daquilo que cabe a mim como pastor, eu posso dar uma sugestão, mas a gente tem que saber os pontos, a responsabilidade de cada um, porque senão a gente fica intrometendo em tudo. E muitas vezes, por que as famílias não vivem melhor? Porque não vivem essas regras de convivência.
Aí o texto diz assim ainda: todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, versículo 10 e 11. E aí no versículo 12 ele fala algo tremendo: cada um prestará conta do outro a Deus. Você só vai prestar conta de uma coisa: de você mesmo. Entende? Então naquilo que nos é permitido, é trazido a nós, que a gente pode ajudar em algo, se a pessoa permite, amém, eu vou buscar ajudar. Se me perguntar algo, posso ajudar, posso te orientar. Se ela não quer, não posso fazer nada. Não é que eu não estou vendo, que eu não queira fazer, é que eu não posso forçar, obrigar uma pessoa aquilo que ela não quer. Porque aí é responsabilidade, entender as responsabilidades de cada pessoa. E aí ele diz: em vez de você julgar, achar que é o seu juiz, faça algo mais útil. Procure não pôr obstáculo no caminho do outro. E aí no versículo 14 a 16 ele vai dizer: tenha as suas convicções, essas suas convicções, ok, de não comer carne ou comer, por exemplo, foi o exemplo citado aqui no texto, mas evite maledicência, ou seja, aquele negocinho que tem aqui dentro, que a Bíblia fala, né? Tem um negocinho que os crentes também precisam converter. Né, gente? Porque, meu amigo, como dizer, às vezes a gente, igual um pastor falou uma vez, uma brincadeira, chegou um rapaz cabeludo na igreja, vou usar o exemplo do amigo, tá? Para não me comprometer. E aí chegou os irmãos lá: mas pastor, essa igreja também está liberal, pode tudo aqui, ó, o cara todo cabeludo aí, um monte de gente cabeludo. Diz o pastor lá, tá, gente? Não sou eu não estou dizendo que eu concordo, tal, não reclama comigo. Ele falou: aqui está podendo tudo mesmo, cabelo grande, língua grande, é assim, mano. Tem um negocinho que a gente não trabalha, a gente não cuida, que é a chamada língua. A Bíblia diz que a gente vai dar conta de cada palavra. Tiago capítulo 3 inteiro só falando desse bichinho que está aqui na nossa boca. Dentro de casa, quantas vezes palavras ofensivas nós não falamos um para o outro? A gente fala: eu te amo, minha esposa, meu esposo, meu filho, mas muitas vezes na hora de uma raiva lá de alguma coisa, a gente fala de um jeito que, peraí, não é uma correção, não é uma disciplina, é um desprezo. Se saiu do prumo, peça perdão, o jeito que falou, porque às vezes pode não ser a intenção, mas o jeito que falou ficou ofensivo. Eu já fui corrigido assim, eu falo: me perdoa, porque realmente eu aceitei. Ou seja, a forma de falar está errada, a gente tem que corrigir. Mas o texto está mostrando então para nós, nessa regra de convivência, que a responsabilidade é individual. Então, em outras coisas, gente, em vez de ficar cuidando, tem um versículo que diz também, do cisco que está no olho do outro, o que a gente faz? Procura mais cuidar da trave que está dentro do nosso olho. Em outras palavras, em vez de ficar cuidando muito da vida do outro, procure cuidar da sua vida. Pega na sociedade, se cada pessoa, dá o exemplo do trânsito, por exemplo, ou da limpeza, né, de sujeira na cidade, aí vem a chuva, com os alagamentos, aquela coisa, você olha a cidade toda suja, né? Se cada pessoa fizesse, no mínimo, somente a sua parte, em não jogar lixo na rua, em saber que está numa faixa, você vai mudar de faixa, você tem que ver se vem alguém, dar uma seta, respeitar aquelas coisinhas básicas do trânsito, seria muito mais tranquilo as coisas, não seria, gente? Mas por que não acontece? Porque em vez de fazer a parte do cidadão, ele está olhando e metendo a língua e julgando a parte do outro cidadão, que nem cabe a ele. Estão comigo, sim ou não? Vamos ver domingo que vem, se quem não vir no culto, eu vou falar então, ele não gostou da regra de convivência. A recepção, por favor, anota o nome de todo mundo que está aí. A gente pega. Irmãos, eu estou brincando assim, que a gente fala de coisas sérias para não ficar aquela coisa, mas faz parte sim da nossa vida em tudo. E isso até com Deus muda muita coisa, responsabilidade individual. Isso não significa, então, não devo me importar com o outro, como eu já dei o exemplo. Não, devo me importar, mas dentro daquilo que me é permitido. Né? Não posso também sair forçando. Deus não força as coisas. Jesus morreu por todo mundo, não foi? Jesus morreu por todos, sim ou não? Mas o que ele faz? Ele sai forçando. Eu morri por você, vem aqui, você vai se entregar a mim, você vai andar comigo. É assim que ele faz? Não. Ele apresenta o seu amor e diz: eu quero andar contigo, eu sou seu Deus.
mas Ele espera a pessoa crer, se entregar e andar com ela. Isso é responsabilidade individual, saber o nosso lugar. Vou continuar, mais uma regrinha, prometo que é a última, o texto diz aqui. A quarta regrinha de convivência, então, muito interessante também, foco no reino. Foco no reino. Os versículos 17 a 20 vão dizer então, versículo 17, o reino de Deus, olha, estava falando lá de comida, né? Aí ele vai chegar agora, o reino de Deus não tem nada a ver de comida e bebida. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz, alegria no Espírito. Ele deu 3 exemplos, mas poderia citar muitas outras coisas. O pessoal ali da igreja, nesse debate doido ali, se pode, vegetariano, churrasco, pode, não pode, não sei o quê, e ele está dizendo, o reino de Deus não tem a ver com comida, com bebida, o reino de Deus é paz, justiça. Esse mundo precisa de paz, fala a verdade. Você liga a televisão, o mundo precisa de paz. E o pior de tudo, muitas vezes, gente religiosas, né? O mundo precisa de justiça. Quanta injustiça não acontece no nosso mundo? Então, veja bem, olha a igreja. O que é a igreja? Eu como igreja, nós como igreja, o que a gente está fazendo? Estou preocupado com isso, com comida, com costume, com não sei o quê. Coisas obsoletas, se a pessoa quer fazer de um jeito ou de outro, não vai mudar em nada. Ou de implementar o foco no reino. Levar paz às pessoas. Levar paz às famílias. Levar justiça às pessoas. Levar a alegria do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa mensagem. Isso é o foco no reino. Amém ou não amém, gente? Versículo 18, ele diz ainda, quem serve assim, focando no reino, com a justiça, com a paz, com a alegria no Espírito Santo, o texto diz, só estou lendo o texto, este é agradável a Deus, e é aprovado pelos homens, ou seja, aprovado pelos homens, porque não provoca escândalos. As suas atitudes não vão ofender as pessoas. Quantas vezes a gente vê atitudes de cristãos, de líderes, às vezes nas mídias, que em vez de levar paz, justiça, alegria no Espírito Santo, leva escândalos, ódios, ofensas. Mesmo eu discordando de algo, reino de Deus é paz, é justiça, é alegria. Não cabe a nós posicionamentos de ódio, de injustiça, de desrespeito, de menosprezo. Isso não é reino de Deus. Versículo 19, ele vai dizer então, esforcemos em promover o que é bom, o que conduz paz e edificação mútua. Edificação mútua. E aí o versículo 20, ele é forte nisso. Olha a expressão que a gente leu, não destrua a obra de Deus por causa disso. Forte ou não forte esse versículo? Se a gente lembrar só desse versículo aqui, não destrua a obra de Deus, por causa de comida, vegetariano ou churrasco, isso ou aquilo, tanto faz, meu irmão, mas que você viva a paz em Cristo, a justiça em Cristo, a alegria em Cristo, o reino de Deus que precisa ser pregado a todos para que sejam salvos. Não destrua a tua família, por causa de coisas secundárias, bobas, se gosta desse ou daquele filme, dessa TV ou daquela TV. Não destrua seu casamento por causas bobas, por motivo nenhum, mas muito menos por tolices. Minha esposa dizia que era meio chegada, gostava um pouquinho de comida japonesa. Aí uma vez era aniversário de casamento, aliás, falando aniversário de casamento, agora em maio desse ano, nós vamos fazer 19 anos de casamento. Eu sou um anjo de Deus, um santo homem de Deus. Tem gente, não, gente, casamento é uma coisa séria. E ela é uma arcanja, como você quiser. Eu estou falando da minha parte, responsabilidade individual. Não me julgue. Olha a palavra que a gente está meditando. Sem falar de 6 anos e meio de namoro. Tudo isso foi. Então, 25 anos, bodas de prata, hein?
Mas tá. Aí nesse negócio de aniversário de casamento, e ela falando de comida japonesa, esse negócio de comida japonesa não é muito comigo. Eu sou brasileiro, gaúcho, não sou baiano, mas com a alma gaúcha, eu gosto do churrasco. Aí vamos num tal do negócio de comida japonesa, tem um rodízio. Vamos. Eu aceitei. Não fui forçado, tá? Em primeiro lugar, não fui forçado. Aí começou umas coisinhas mais ou menos, que mistura, né? Bota um creminho lá, uns negocinhos assim. Aí uns negocinhos vinha mais cozido e tal. Mas chegou uma hora, gente. E era rodízio ainda, você imagina. Chegou uma hora que o negócio começou a voltar. Eu olhava assim, eu falei, acho que eu vou passar mal aqui. Nunca mais. Eu falei, não dá. Foi bom e tal, valeu. Mas assim, o que eu estou contando aqui? Que a gente vai aprendendo um com o outro, a gente vai tendo as convivências. Não é assim, gente? Você que é casado, você vai aprendendo, você que é filho, o filho vai pegando o jeito do outro, dos pais. A gente começou o culto aqui com algo que a gente vem buscando trabalhar. Pai, você mãe, a gente vai começar o culto, amém? Vamos cantar ao Senhor. Seu filho vai ficar no celular, vai ficar correndo? Não chama filho, nós vamos cantar ao Senhor. Já fala dentro de casa. Filho, a gente vai para a igreja agora, você está entendendo? Orientar. Você é líder, é exemplo. A sociedade precisa disso, gente. Estão comigo, gente? Amém? As regrinhas, então, de convivência para nós, nesse dia, versículo 20 é forte. Não destrua a obra de Deus. Não destrua, olha, a sua vida. Tem gente que perde a paz, fica brigando com o outro. Se o outro não quer entender, eu não posso fazer nada. Não destrua a sua paz por causa do outro. Aquele colega de trabalho perturbado, ora por ele. Você acha assim, meu amigo? Tá bom, não entra não entra no jogo do inimigo. Porque tem gente que está perturbado, né? E quer tirar a tua paz. Deixa, cara. Ora. Eu poderia citar exemplos aqui de aconselhamentos, que eu vi a vitória, né, em casos assim, de trabalhos de pessoas. Eu falo, faça a sua parte como cristão. Parece que você está sendo fraco, derrotado. Mas, gente, caminhada cristã muitas vezes é isso. Jesus é como a ovelha muda. A gente dá a cara a tapa, a gente está ali, a gente dá o braço a torcer. Pela paz, o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Estão comigo, sim ou não? Para a gente relembrar as regrinhas, quero chamar o William aqui para a gente cantar uma canção. O William Aita. Só com a igreja mesmo assim. Primeira regrinha de convivência, qual foi? Hein, gente? Aceitação do outro. Qual a segunda regrinha de convivência? Olha. Tá tão boa, hein? Tão boa de memória. Diversidade de ideias. Né? Qual a terceira regrinha? Outra pessoa, não a Fabi. Fabi está falando. Qual a terceira regrinha? Responsabilidade individual. Lembra disso? Nós não somos juiz. Cuida de ti mesmo. Há um texto na Bíblia que diz, aquele que está em pé, 1 Coríntios 10, 13. Cuide para que não caia. Cuide de você. E cuidar de mim não significa que eu não vou ajudar o outro, mas eu ajudo o outro naquilo que eu sou permitido. Permitido, ok? Então, responsabilidade individual. E por fim, foco no reino. O que a gente está fazendo aqui na terra, gente? Além de trabalhar, casar, namorar, estudar, essas coisas fazem parte da vida. O que a gente está fazendo aqui na terra? Eu entendo pela Bíblia que a gente só está fazendo uma coisa: levar a salvação em Jesus, dizer para o mundo todo, olha, Jesus morreu por você, você não veio do nada, você foi criado por Deus, Deus tem um plano na sua vida. Você pode não estar em nenhuma igreja, eu não estou te chamando para a igreja, mas eu quero que você entenda com toda a sua alma, com todo o seu coração, que não existe vida sem Jesus. Essa vida passageira que a gente leva aqui na terra vai passar. E eu te convido, eu rogo, do profundo da minha alma, que você entenda isso, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Ele é a ressurreição. Entregue-se a Ele e caminhe com Ele aqui para a eternidade. Ele vai andar contigo por todos os dias da sua vida. Você vai passar luta, vai passar dificuldade, mas andando com Ele, você vai resistir e vai perseverar até o fim. E quando você entender isso, quem é Jesus, você vai saber também que existem pessoas que andam com esse Jesus. E naturalmente você vai buscar a se juntar a alguma dessas pessoas. Isso nós chamamos de igreja.